Isso, obrigado, Ellen. A Ellen, a partir desse momento, pôs para gravar, justamente é, pelo fato, a Fernanda já adiantou aqui, a gente depois disponibiliza as nossas apresentações, esses Abrad Talks, aqui no nosso canal do YouTube. Bom, antes de mais nada, bom dia para todos que estão aqui presentes e obrigado pela presença. E principalmente aqui um agradecimento especial para a Fernanda, que vai compartilhar esse conteúdo com a gente. É, mais um tema ligado a IA. Agora, de cada 10 temas que a gente trata aqui na Brad, 11 envolvem IA, né, Fernanda? Não tem como fugir disso. Tá Sim. divertido e a gente já está preocupado ao mesmo tempo. A Fernanda já está contando para a gente que já tem bolha aí para explodir. Impressionante a rapidez das coisas hoje em dia, Fernanda. Mas é isso. A Brad, gente, para quem ainda não conhece, a gente tem aqui associados e convidados. A Brad é uma associação sem fins lucrativos que reúne aí as empresas que atuam no segmento de comunicação e marketing digital, o que a gente chamava antigamente de agências. A gente passou a chamar de agente para ser mais inclusivo. Muitas vezes tem a empresa que não é uma agência clássica, ela é um fornecedor de algum serviço, de algum produto para esse nosso segmento. Aí a gente até criou uma categoria de associado parceiro, que é uma empresa que tem alguma solução para a nossa turma, como são as IAs, por exemplo, né? Tanto de empresa que está oferecendo solução agora, elas podem se conectar na Brad como associados parceiros, e aí a gente sempre consegue negociar um benefício, um desconto, um trial maior para os associados. Então, é sempre para enriquecer o ecossistema, né? A Brad é um grande ecossistema, onde a proposta nossa, é lógico, é defender, brigar no bom sentido pelos interesses do nosso segmento, para melhorar o ecossistema como um todo, para todo mundo que opera nessa área, e proporcionar geração de negócios também, né, entre os próprios associados, empresas que queiram trazer alguma solução com algum benefício, benefício para essa empresa que está vendendo, é benefício para o associado que vai adquirir um produto ou um serviço com condições especiais, e a Abrad cumpre o papel dela. Além, evidente, de todas as outras nossas frentes de trabalho, né, os nossos comitês de trabalho, como tem o guia de A, né, temos agora um guia de A que já está 1 ano no ar e está sendo revisto para ser atualizado. A gente tem um guia de valores de produtos e serviços digitais sensacional, exclusivo para associados, com mais de 140 itens aí, com escopo detalhado, faixas de valores baseadas em pesquisa com os associados de valores médios que são cobrados. Então, a Brad tem uma série de entregas aí para os associados, para que a gente tenha aí os nossos eventos, as nossas atividades com uma presença bem bacana de todo mundo. Então, para quem não for associado ainda, é só clicar no QR Code aqui e obter mais informações de como se conectar ao nosso ecossistema. Fernanda, mais uma vez, muito obrigado. Segue você com a apresentação. Vamos em frente agora, é com você. Obrigada, Paulo. Obrigada, turma. Obrigada a todos que separaram aí o tempo do dia para compartilhar aqui o tempo de vocês. A gente vai fazer um bate-papo. Eu quero deixar já a oportunidade em aberto aqui para todo mundo que se sentir à vontade de colocar suas perguntas, né? A turma da Brad vai fazer aqui um filtro. E antes de mais nada, deixe-me apresentar. Meu nome é Fernanda Prevedelo, mais conhecida como FEPREVê. E eu estou na internet já desbravando essa parte de desenvolvimento de sites há 23 anos. Eu comecei a minha carreira lá em 2012, já bem no comecinho, como já se fala bastante aqui, abrindo caminho, desbravando o mato, e eu me especializei em sites desenvolvidos em WordPress. E eu explico isso de uma forma muito didática na questão do uso das pessoas. Então, eu resolvi fazer a adoção dessa ferramenta de trabalho por conta da necessidade das pessoas, diga-se clientes e agências, de terem essa autonomia, porque eu sempre defendi muito a liberdade das empresas e dos meus clientes de não ficarem escravizados através de tecnologias e também de mão de obra. Então, a gente sabe que muitas pessoas elas acabam sofrendo, alguns clientes acabam vindo. Vocês provavelmente já devem ter tido essa experiência de falar: olha, não tenho que eu acesso à minha hospedagem, não tenho acesso ao meu site. Então, esse sequestro que acontece no ambiente tecnológico é uma coisa que eu procuro resguardar.
até depois, quando chegou, a gente trabalhou e desde 2018, chegou em 2020 a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, é uma coisa que eu tenho muito firme dentro de mim, de estar essa possibilidade de autonomia e também de flexibilidade. Então, por isso que o WordPress hoje, ele é um terço da internet nessa questão desse mercado de sites, né, que a gente vai falar dos modelos, mas é o que eu venho adotando e é uma plataforma open source, a comunidade é bastante ativa e colabora bastante com o crescimento, tá? Falando um pouquinho da minha história, da minha jornada de trabalho, eu coloquei aqui algumas marquinhas do lado de algumas fotos para exatamente exemplificar que a questão daquilo que eu vou falar hoje, além dela estar muito associada com tecnologia, com IA, com automação, com às vezes o relacionamento estando de forma distante ou no máximo através de videochamadas, eu gosto de conhecer as pessoas no sentido de isso ajudar também a enxergar as possibilidades daquilo que elas querem transparecer através das suas próprias expertises, do seu próprio trabalho. Então, eu coloquei aqui o meu primeiro carimbo de como web designer, que foi na Rede Record, lá em São Paulo. Fiquei 3 anos, até que é a minha mesinha de trabalho. E aqui algumas pessoas que eu acabei conhecendo no meio do caminho e que me ajudaram aí nessa descoberta. Tem a turma aqui que eu conheci em Curitiba, que é uma turma só de mulheres de tecnologia, enfim. E outras carinhas, né, que já são conhecidas aí por algum de vocês, que falam assim, poxa, tenho aqui conseguido desenvolver bastante habilidades por conta dessa mescla de trabalhar com vários segmentos, seja tecnologia, seja também na televisão, seja no entretenimento e por aí vai. Então, essa diversificação que traz para a gente é algo que eu quero colocar aqui, porque quando a gente fala muito rápido de uma coisa muito nova e está muito abrangente, a gente tem que tomar cuidado. Lembra quando teve as NFTs? Quando a gente falava sempre de Bitcoin, de blockchain. Então, quando a gente escuta esse tipo de assunto na pedicure, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é algo que está vindo muito rápido e é uma onda que está vindo muito forte, tipo de tsunami. A gente tem que ficar não com o pé atrás, mas de uma forma que a gente tem que saber mensurar aquilo que realmente está servindo para gente. Vocês lembram dessa cena do filme Eu, Robô? Que o personagem do Will Smith é um policial que ele está aqui fazendo uma investigação sobre o criador desse robô que está na frente dele. E esse robô é um suspeito de ter assassinado esse inventor. E ele fala: um robô consegue compor uma sinfonia, consegue pintar uma bela obra-prima? Por que ele está falando isso? Porque ele fala: você não tem que sentir medo. Você está falando para mim que está sentindo medo? Por que que você se escondeu quando houveram os tiros? Ah, é porque eu senti medo. Não, o robô não sente medo. Você não consegue fazer isso, você não consegue fazer aquilo. E o robô troca e você consegue? Aí ele faz aquela cara, né? Até coloquei aqui uma voz mental. Me pegou, miserável. Então, a tecnologia, ela vai muito rápido. Só que os nossos hábitos não vão tanto na mesma velocidade. Então, quando alguma coisa chega com uma solução ultra mirabolante, solução definitiva para sua agência, solução definitiva para o seu cliente, agora os social medias vão morrer, agora ninguém mais vai precisar de gestor de tráfego pago, ninguém mais vai fazer site com web designer e tal. Opa, calma. Segura a emoção. E aí, é, olha só, esse post eu vi ontem no X. Na verdade, eu vi num WhatsApp que alguém mandou. E eu fui buscar a origem. E foi de uma moça que ela colocou: qual é o seu sentimento de boomer que você gostaria de reclamar aqui? E aí teve essa pessoa que colocou: eu não quero resolver coisas únicas exclusivamente pelo celular. Eu quero abrir o site no meu computador e conseguir resolver assim. Não quero falar com IA, não quero baixar app. Quero um site funcional no meu computador. Então, a gente tem que perceber que, às vezes, algumas bolhas, elas acabam levando a gente a tomar decisões e opiniões por base só daquele recorte. E a gente acaba não conseguindo perceber algumas coisas relacionadas àquilo que realmente está acontecendo lá fora quando a gente sai na rua. Então, quando chegou o e-commerce com todas as suas funcionalidades, a gente falava, olha,
investe em e-commerce, vai para o marketplace. Ninguém mais está na rua, ninguém mais vai comprar em shopping. Assim, gente, mesmo com a pandemia e as pessoas tendo aquele baque de que a nossa o nosso momento fora das ruas, como isso foi dolorido, essa falta de convívio social, travou para a gente exatamente essa pergunta. Gente, uma coisa não elimina a outra. A internet não matou necessariamente a TV e o rádio e o jornal e as revistas. Só realmente às vezes transformou alguma coisa que a gente se relaciona por conta da velocidade que a gente tem. William Bonner já falou isso naquele programa Conversando com o Bial, que ele falou: quando a gente fechava a edição do jornal, fechava quando o jornal acabava, obrigada, então notícia nova agora só no que vem. Então agora o William Bonner ele também está se aposentando, mas ele falava assim: mais notícias daqui a pouco no G1. Então a redação não fecha mais. O nosso relacionamento com as notícias, com as informações, elas não fecham mais. Então, quando a gente trabalha com pessoas, quando a gente trabalha com segmentos, as agências que atendem vários tipos de nicho, desde médico até educacional, até de serviços, até a tiazinha que vende bolo de pote, a padaria da esquina, a gente acaba tendo mais repertório, referência, por conta realmente daquilo que as pessoas querem saber e como que elas se relacionam. Mas humano é humano. E aí, entrando nessa questão muito da IA, a gente fala sobre essas questões relacionadas a dados, né? Uma das coisas que a gente teve, acho que algumas semanas atrás, foi uma palestrante, inclusive, que ela falou aqui na Abrad, o nome dela, acho que é Cíntia, e ela falou de neuromarketing, que independentemente da tecnologia, alguns hábitos das pessoas, elas ainda vão continuar por conta exatamente e ela explicou a questão do córtex pré-frontal, essa questão toda das nossas reações, independentemente de cultura, de época. E isso é uma coisa que a gente tem que se apegar, inclusive de um livro que eu li chamado Factfulness, até recomendo se vocês quiserem descobrir isso, sobre como a gente precisa começar a embasar nossas opiniões com fatos. A gente é muito inflado, a gente sempre está escutando, vai checar dados, tá tendo resposta do chat GPT automática, mas vai conferir. E aí aparece uma nova IA. Olha, a Perplexity, ela não é que nem o chat GPT, que fica alucinando, ela dá resposta e dá resposta coesa, concisa, com fonte, tararau. E aí vem qual IA que eu uso, qual plataforma que eu uso. Calma, respira, tá? Então vamos lá, que a gente vai desbravar isso, principalmente na questão de sites, que é o que eu estou colocando aqui já nesse gráfico, que é um exemplo de possibilidades. Então aqui a gente tem, por exemplo, a possibilidade de colocar um chatbot na IA, uma automação, integrar com o CRM, tipo a Rida Station, verificar análise de dados com visitações com a Google Analytics e assim por diante. Então, a gente tem várias ferramentas com várias possibilidades e vários tipos de uso. Então, isso tem que estar muito associado lá na planta do projeto, quando eu vou criar o site. Então, é muito fácil falar quanto custou o site? Assim, depende. Eu dou analogia, gente. Criar um site é a mesma analogia, por exemplo, que você dá para uma pessoa quando você vai perguntar quanto custa uma casa. Tá, aonde que vai ficar essa casa? Quantos andares vão ter essa casa? Quantos cômodos vão ter nessa casa? Vai ter idoso nessa casa? Ou então vai ter uma pessoa que precisa de acesso, que tem necessidades especiais? Essa pessoa ela é deficiente física, visual, auditiva. Então, tudo isso corrobora com as minhas decisões. E é através das minhas decisões que eu vou escolher as ferramentas, né? Então, nesse sentido todo, a gente se pergunta quando que a IA vai substituir tal profissional? Quando que a IA vai substituir? Não é mais, a pergunta não é mais se, né? É quando, de que forma isso vai acontecer. Um exemplo mesmo que eu vi essa semana de uma pessoa falando essa questão toda a respeito de desenvolvedores de sites é de uma forma que ele explicou bem sucinta no sentido de que, poxa, estamos transformando a nossa forma de relação com a IA, mas não no sentido de ser substituído, mas de saber operacionalizar e curar isso. Então, nessa era de curadoria, eu tenho que escolher bem as pessoas, quem que eu estou escutando, eliminar os meus ruídos, né? Essa transformação toda, inclusive eu já quero dar o gancho
para a pergunta, eu não estou conseguindo ver o chat aqui, mas a gente já recebeu, inclusive, uma pergunta falando sobre como é que as IAs vão impactar no desenvolvimento de sites de várias formas. Da mesma forma que a IA hoje ela pode ser uma porta de entrada para uma pessoa que nunca teve sites e que precisa às vezes validar uma ferramenta, validar uma estratégia, um Wix da vida pode ser o suficiente, um Lovable, né? Hoje está fazendo um site, você coloca ali um briefing, o Lovable já coloca ali algumas respostas bastante legais a respeito até de alguma coisa que não estava no radar da pessoa, o Lovable vai lá e já dá algumas dicas. Existem automações com relação a conteúdo, como o Jasper, o Write também, a escalabilidade de produzir páginas otimizadas, mas isso não vale de nada se não tiver também o olhar humano da curadoria. Por quê? Ah, porque você quer se defender? Não. Porque as próprias ferramentas de algoritmos e de busca podem penalizar essas correlações de conteúdos que podem estar duplicados ou que não podem estar otimizados o suficientes para o meu interesse, porque para um negócio local é diferente a minha objetividade do que se eu falar para um público nacional ou internacional, né? Então, os algoritmos conseguem prever tendências de busca e ajudar nessa questão de conteúdo em tempo real. Mas isso tem a ver com uma sigla chamada EAT, que é Experience, Expertise, Authorativeness e Trustness, que é confiança, autoridade, experiência e especialidade. Então, isso, muitas das pessoas precisam ainda dar atenção a isso. Então, independentemente de serem usado o Framer, o Durable, o Lovable, o HTML puro, todas essas semânticas, elas precisam estar associadas à minha necessidade. E eu falo, gente, o trabalho não termina quando você entrega um site, porque para minha área de trabalho é muito comum a gente enxergar o projeto do site com começo, meio e fim, né? Que é diferente quando você trabalha com tráfego pago, que você sempre faz melhoria, ou social media, que você sempre está ali trabalhando no calendário editorial. Às vezes a pessoa fala, trabalhar com o site é começo, meio e fim, tá aqui o site parcelado em 3 vezes, tá aqui entregue, beijo, tchau, obrigada. Não, às vezes o trabalho realmente ele começa quando a gente entrega o site. Porque quando a gente entrega o site, que a gente vai começar a receber as visitas, que a gente vai começar a perceber as retenções das páginas, as métricas de saída, o que está dando certo, o que não está dando certo, qual que é o texto que está realmente adequado, as alterações que eu vou precisar fazer ao longo do caminho. Então, tudo isso precisa ser visto em conjunto com o próprio cliente final, né? Então, a parte da agência, nesse sentido que eu vejo, é realmente dar esse suporte consultivo na hora de explicar para o cliente que ele, mesmo sabendo o que quer, ele pode não estar conseguindo enxergar o que ele realmente precisa e fazer a ponte com o cliente dele, né? Às vezes acontece muito de ter isso é muito genuíno e correto de deixar o cliente ser o dono da última palavra, no sentido de que ninguém precisa e ninguém realmente sabe falar melhor do negócio dele do que ele mesmo. Mas às vezes compete a nós, agências, traduzirmos qual que é a melhor forma de dizer isso para a pessoa que vai visitar, né? Porque nem sempre nós somos o nosso próprio cliente, né? Então, a IA, ela pode transformar isso e traduzir isso de uma maneira que a gente consiga transmitir de uma forma adequada nessa ponte, que é cortando caminhos, acelerando processos e trazendo isso de uma forma muito mais veloz e mais curada. Porque a gente não precisa mais passar horas fazendo pesquisas, né? Às vezes, com uma IA, com um prompt, a gente consegue enxugar todo esse processo de longas jornadas de pesquisa. Então, ajudando nesse sentido. E aí, para as agências, né? Como é que isso fica? Melhora a nossa operação, mas também traz mais concorrência. Por quê? A gente viu isso de uma forma bem escrachada agora, os fotógrafos, né? A gente aí tem prompts com o Gemini, com o ChatGPT e com esses aplicativos de foto, a gente falando, olha, acabaram-se os fotógrafos, tá todo mundo fazendo prompt. E agora, quando a gente vê uma foto bem feita, o meme virou, qual que é o prompt? Esses dias, a Leandra Leal, a atriz, ela colocou um monte de foto bacana dela de um ensaio que ela fez. E aí o primeiro comentário embaixo foi: qual que é o prompt?
A gente está meio que naturalizando essa coisa toda de, ai, vamos codificar, vamos jogar o prompt, né? Mas a gente também tem que perceber o seguinte: estamos usando certo a IA, gente? Porque, olha, eu vejo direto aqueles anúncios no Instagram falando: tem um aplicativo tal, agora você consegue ter o seu próprio agente pessoal, você não precisa mais gravar vídeo, você coloca o teu roteiro e tem lá o teu avatar com a tua cara, falando com as suas feições e agora também em vários idiomas. O Zuckerberg já lançou essa semana também, né? A ferramenta dele, falando em vários idiomas, falando: ó, agora você consegue ficar internacional. Eu falei, gente, é muita coisa, há muito tempo, muito rápido. E não é todo mundo que está sabendo fazer certo, e a gente jogando isso já para aquele segmento de pequenos negócios, com equipes enxutas, tem que ter uma parcimônia, um cuidadinho para a gente não seguir também com o custo de sair assinando, né? Ah, eu vou. Qual que é o melhor? ChatGPT. Vou assinar o ChatGPT. E vou assinar o Perplexity Pro. E vou ter o Comet agora. Ai, meu Deus, agora como é que fica a questão de dados? Ah, eu quero fazer uma participação de chatbot, mas ter que colocar meus dados, né? Entende que é muita coisa ao mesmo tempo e não é tão simples assim a gente falar de que a IA vai substituir, vou adotar porque é mais legal, né? Então, tudo isso a gente tem que voltar para a realidade e basear as nossas opiniões com dados, seguindo, né, os estudos de canais que são relacionados à tecnologia. Então, antes mesmo da gente começar aqui, eu já estava comentando com o Paulo sobre estudos da Harvard Business School, falando que, olha, a bolha da IA está prestes a estourar. Então, mesmo com essas informações que a gente tem aqui, falando, inclusive, essa pesquisa da ESPM aqui foi postada essa semana por um estudioso também que dá aula de pós-graduação lá, falando aqui os motivos pelos quais as pessoas estão usando a IA. E é nisso que a gente tem que ficar de olho. A quantidade de pessoas que estão usando, para que estão usando, por que estão usando e com que frequência estão usando. Então, isso relacionado a, a sites. Dando um exemplo bem prático, formulário de contato, gente. As pessoas, elas, às vezes, elas não gostam de preencher formulário de contato e querem ir direto para o balão do WhatsApp, lá do site. Eu falo, justo, muito justo. Mas quem é que vai atender esse WhatsApp? Vai ter uma pessoa ali que vai passar o dia inteiro respondendo pergunta? Ou essa pessoa que vai chegar no meu WhatsApp fazendo essas perguntas já não é algo que a minha própria página do site pode já responder e fazer com que esse lead chegue já nutrido, ou pelo menos ou minimamente já educado, para não ter que ficar começando a minha jornada só do desde o oi, tudo bem? Como é que funciona o teu serviço? Então, o site ele também tem que trabalhar nesse sentido. Por isso que eu falo, gente, que site não é cartão de visita. Site é funcionário. É alguém que é uma ferramenta que está ali trabalhando para você, para convencer, orientar, nutrir e que quando chega até você, você já consiga perceber que essa pessoa é o teu cliente em potencial, se é, se já minimamente consegue dar match com aquilo que você tem para oferecer como negócio, serviço ou produto, e que as perguntas dela já chegam embasadas de algo que ela já foi nutrida. Então, ao invés dela chegar e perguntar, ah, como é que funciona o teu trabalho? Eu ia falar, olha, eu gostei muito do que você colocou nessa consultoria aqui, falando sobre pequenos negócios de boleiras na cidade do interior, eu quero saber só essa dúvida aqui específica. Você pode só me responder? Já corta uma linha do tempo enorme e poupa o teu capital ali de tempo, porque o recurso mais escasso e mais democrático que a gente tem é o tempo. Isso, um formulário de contato mais inteligente e mais automatizado pode ajudar, no sentido de que falando, eu tenho aqui uma clínica de estética que tem vários departamentos. E ela trabalha com atendimento a cliente, ela trabalha com parceiros e com fornecedores. Então, dentro do meu formulário de contato, eu já posso deixar perguntas pré-concebidas para deixar mais rápida a minha resposta e que quando essa mensagem for enviada, ela já vai ser enviada para a caixa de e-mail correspondente àquele departamento. Então, se eu tenho ali o começo da minha jornada de atender o cliente, eu já vou mandar essa mensagem para o contato. Se eu estou recebendo uma mensagem que está vindo de uma pessoa que quer se relacionar com o comercial, vá para o comercial @ clínica tal.
Se eu estou falando com funcionários ou então fornecedores, vai para funcionários, ou então o time, arroba, tal, tal, tal. Entende? Então, entender mais a jornada das pessoas, ao invés de forçar a adoção só de ferramentas, tem muito mais a ver com aquilo que eu vou mais pelo simples, né? Com aquilo que eu preciso saber, ao invés de levar para um WhatsApp, falar assim: olha, se você quer falar com o departamento de tal, digita um, digita dois, digita três. Falei assim, gente, eu voltei pro call center, né? Ao invés de falar com a pessoa, tá, digita a tua pergunta. Tá, eu tive problema com o meu produto tal, meu pedido é tal, e eu preciso de devolução porque chegou quebrado. Beleza, Fernanda, qual que é o seu nome? Qual que é o seu CPF? Aí vai lá, toca o CPF. Aí tá, qual que é o número do seu pedido? Você, mas já coloquei lá em cima, o inferno. Beleza, Fernanda, estamos transferindo você porque o seu caso é muito específico. Aí vem a Júlia. Oi, Júlia. Oi, Fernando, tudo bem? Como é que eu posso te ajudar? Então, o processo de automação, de tecnologia, ele tem que ser pré-concebido de uma forma que tem que já ter antecipado tudo isso. Porque, gente, ferramenta e tecnologia tem. Mas o fato só de você parar para pensar e fazer toda a linha ali, seja no N8N da vida, mas no meu processo de automação, eu tenho que pensar isso de uma forma já pré-concebida, com base nas minhas experiências, poxa vida, até se colocando no lugar do cliente, né? Então, tudo isso, seja em dados, seja de experiências próprias e seja de novas possibilidades de conhecer novos mercados, ela tem que partir já de dados com aquilo que você tem. Mesmo que você não comece do zero, nunca tive dados, estou começando aqui do zero, meu negócio mesmo, tenho dados. Mas, gente, alguém já fez o que você fez. Bora partir para pesquisa qualitativa, quantitativa? Vamos fazer a lição de casa, né? Nada hoje realmente começa já do zero. Então, quando você fala, olha, vou vender algo que alguém nunca vendeu antes, cuidado, porque da mesma forma que você está vendendo algo que nunca vendeu antes, alguém pode também não estar comprando nada porque nunca foi vendido, nem sabe, né? Então, pesquisas e análises e ferramentas para ajudar a corroborar nesse sentido de aspectos do usuário e hábitos de compra, às vezes elas não vêm já direto de uma ferramenta própria, né? Então, quando eu falo que mesmo com as pessoas falando, ter site hoje nem precisa mais, porque as pessoas estão na rede social. Ai, por que que eu vou formatar um formulário de contato ou um FAQ, sendo que as pessoas querem falar com o WhatsApp? Mesmo assim, a gente não pode tirar aquele recorte das pessoas que têm outros hábitos de consumo. E também você tem que considerar não ficar tão à frente assim de uma plataforma de resposta em que também te demande tanto tempo. Poxa, minha equipe é enxuta, eu preciso otimizar esse processo. Eu preciso salvaguardar todo o meu tempo aqui que eu poderia estar dedicando com outra coisa, até o meu time mesmo, tá só aqui no WhatsApp o dia inteiro. Existir possibilidade de escolher as ferramentas certas para transformar isso em otimização de tempo, que tempo também vai estar associado com gasto. Então, esses paradigmas de não preciso de site, ele pode ir contra, inclusive, com as próprias automações e ferramentas de resposta que a IA pode trazer para o teu negócio, né? Hoje está se falando muito nas outras siglas, né? Além do SEO, tem o AOL, enfim, o GOL, enfim, e tal. Inclusive a Júlia do SEO, que também fez palestra aqui na Abrad, falando muito disso, de que sempre vai ter alguém que vai chegar e falar: olha, é morte do SEO. Sempre tem alguém querendo matar alguém, uma rede social querendo matar outra, uma plataforma querendo matar outra. Eu falei assim, gente, calma, né? Então, o SEO não morreu, os esquemas e markups automáticos não morreram, os anúncios não vão morrer, você não vai ficar refém só de tráfego pago. E tá todo mundo olhando esse tipo de coisa baseado sempre no hábito de consumo. Então, tem um negócio próprio, até para quem não tem, né? Eu coloco muito Google Meu Negócio. Por quê? Fernanda, você tem Google Meu Negócio? Eu tenho meu Google Meu Negócio. Mas você atende online. Você não tem problema, mas o Google Meu Negócio, você sabe o que que ele me dá? Me dá a possibilidade de aparecer no segmento local, me dá uma plataforma de validação social validada, inclusive, porque eu posso receber ali comentários que não sejam só prints, então também tem essa.
de gente que coloca seus comentários ali, mas não tem uma fonte, como o LinkedIn ali, que tem pessoas que falam sobre a sua empresa, ou o Google que não tem ali o Trust Index, né, que são plataformas já relacionadas a validar o teu comentário, tem posts que você pode colocar, e isso pode estar atrelado já direto ao site, né? Então, é sempre não um ou outro, é um com o outro, né? Então, o blog não é só blog, é uma ferramenta também de autoridade. Eu vou até pular aqui rapidinho, só para a tela aqui, dando o meu próprio exemplo do meu site, tá, gente? Porque eu falo que casa de ferreiro, o espeto não pode ser de pau. Tem que ser espada Hattori Hanzo. Quem assistir Kill Bill sabe do que eu tô falando, que é aquela espada da Beatrix Kiddo, que é a espada mais fodona que tem sobre as espadas samurai. Então, é usar a tua plataforma para poder cobrir tudo isso e ir aperfeiçoando ao longo do caminho. Então, começar pela página principal, falando quem você atende, como você atende, para quem você atende, coloca métricas, validações sociais, leva para páginas que remetem à autoridade, coloca um e-book, leva para uma segmentação, tipo páginas de venda em Jaraguá do Sul. Quer criar um site em Joinville? Abranger para as áreas, para quem trabalha com serviços, compartilhar conhecimento, é, dividir especialidades, seja para fazer um orçamento gratuito, um diagnóstico gratuito. Então, tudo isso sejam plataformas que a pessoa só não descobre com o Instagram. Porque por mais que a gente tenha o hábito, e eu confesso, é muito normal e até eu mesma sendo a maior defensora de ter um site próprio, quando chega, olha, tudo bem, Luiz Poli, vou te procurar aqui. Eu não vou buscar direto o site do Luiz, eu vou procurar o Instagram dele, porque primeiro, antes de mais nada, ele é uma pessoa e eu quero me relacionar com ele, quero ver o que que ele anda compartilhando. Mas ter tudo isso, uma forma da gente estar diversificando, né? Então eu começo um relacionamento com o Luiz, mas eu falo, deixa eu ver o que que o Luiz ele faz. Quais são as especialidades dele, os cases das empresas que ele atendeu, os serviços que ele tem para oferecer, né? E aí vai o Luiz Poli, tem o site dele bonitão, ele vai lá lançar um produto e esse produto tem uma página de venda bonitona, também especificada, bonita, otimizada. E aí, dentro dessa página de vendas dele, eu tenho ali uma plataforma que está pegando todos os meus dados, que vai jogar para uma IA, que vai automatizar, que vai depois levar depois o formulário de contato, uma automação já joga pro lead uma, uma série de e-mails. Isso já, ó, desde antes da IA, fórmula de lançamento, gente. Tudo bem que está defasado, mas isso lembra quando tinha aquela cartilha que o Érico Rocha ensinava ali na fórmula de lançamento? A pessoa entra e gera tal coisa e que faz o disparo de e-mail e tal, 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 tal. Antes, aquele esforço todo, ele foi se transformando ao longo do caminho e muito do que eu hoje posso entregar para as pessoas vai através de métricas e automações daquilo que eu tenho como facilidade da IA. Então, a IA ela não vai ditar a minha ordem e as minhas regras, ela vai apenas me facilitar. Do mesmo jeito que a internet hoje facilita as nossas buscas, que a gente não precisa mais estar dentro de uma biblioteca, que hoje o Excel ele facilita a nossa vida financeira, colocando algumas questões ali relacionadas a cálculos, né? Não sei o que lá, não uso mais tanto a calculadora, entende? Então, a gente sempre tem que ter se resguardar quando alguém chega e fala pra gente, vai morrer, vai acabar, vai matar emprego. Sim, em algumas coisas nesse sentido, sim. Tanto que hoje a gente não tem mais datilógrafo, não tem mais aquele cara que apaga a lâmpada no meio da rua. Algumas profissões e atuações morrem, ao mesmo tempo que outras se transformam e também otimizam. Um outro exemplo, que eu vou falar, a Amazon está trazendo agora para o Brasil, eu não sei mais agora em qual cidade, provavelmente São Paulo. Quem souber me corrija se eu estiver errada. Mas está trazendo aquela loja da Amazon conceito que nem tem em Nova York, que você entra sozinho, paga sozinho e tal. Ai, o fim agora das caixas de mercado. Assim, gente, mas tudo bem. Só que a caixa de mercado ela pode estar morrendo nessa operação, mas ainda vai precisar de algum. Ou você acha que as máquinas vão continuar se nutrindo sozinhas, né?
Ainda vai precisar de gente ali para receber algumas pessoas, tirar dúvidas das pessoas, às vezes otimizar e operacionalizar se alguma coisa der pau, né? Então, morre uma coisa, nasce outra, otimiza outra e operacionaliza assim, conforme a gente vai falando dessas questões que vão sendo substituíveis ao longo do caminho. Então, sobre clarezas e práticas para dentro de produtos como sites institucionais, páginas de venda, e-commerce, portais de notícia, existem formas de operacionalizar isso, mas ela tem que vir com clareza de objetivo e intenção, né? Então, desde o CTA estratégico que eu coloco aqui, ao invés de colocar clique aqui, fala, tem o seu produto agora. E que vai estar relacionado também ao quê? A copywriting, né? Que possa otimizar com vários tipos de ferramentas e operações. Fazer ali o SEO básico, rede social como apoio, análise de resultado, é tudo um fator em conjunto. E isso dentro de um próprio site, seja a plataforma que tiver, tanto que eu colocando aqui o WordPress, mas eu não faço distinção nenhuma, tá? Eu não sou aquela coisa, não, porque programadores vão morrer. Para que ter um programador? Sendo que hoje no low code ou no code você consegue clicar e arrastar. Ah, nem precisa mais de programadores. Eu falo assim, gente, eu não faço esse tipo de distinção, porque a língua queimou, queima outro dia, né? De precisar fazer alguma ferramenta pronta e um programador ir lá e resolver. E eu também posso ficar refém de, por exemplo, tem uma ferramenta que eu uso bastante, que é o Jet Engine da Crocoblock, que fica lá na Ucrânia, né? Então a gente sabe o cenário sensível que está lá. Se amanhã a empresa fecha, o Elementor fecha, ou essas outras ferramentas, a OpenAI fecha, onde é que eu fico, né? Então, pensamento crítico e operação e saber de coisas técnicas não vamos eliminar. Então, seja o Wix, seja o WordPress, seja Framer, seja Squarespace, Lovable, o que quer que seja, a ferramenta que está sendo utilizada não interessa. O que interessa é resolver o problema do cliente, resolver o meu problema naquele momento. Se eu precisar de mais alguma coisa dali em diante, que eu já possa ter previsto para não precisar refazer tudo ou conseguir otimizar com aquilo que eu já tenho. Então, não é a ferramenta que é o problema. Às vezes é só a falta de percepção e estruturação daquilo que eu estou oferecendo como solução. Nossa, até rimou, né? Mas enfim, é bem por aí essa questão toda de automação, tá? E para concluir, clareza é poder, saber sempre os objetivos, ter o site como base para não ficar refém de algoritmo, né? A gente fala que site é casa própria, rede social é terreno alugado. Começar pelo mais simples. Ah, eu não tenho, às vezes até verba, né, gente? Vamos ser realistas. Ah, não vou ter ali, às vezes, 3 pau para investir num site. Começa por um site one page, uma página de venda, mas já começa a formatar a tua autoridade com o teu domínio próprio, o teu próprio .com.br, ou teu ponto digital, ou ponto, sei lá, design do teu segmento, né, que pode aí ter grandes diferenciações. E usar a IA para ajudar a alavancar e não contar como solução mágica, né? Porque depois dê em Google depois, por favor, coloca a bolha da IA, vai estourar. É uma matéria de 2 dias atrás. Vocês já então vão ver ali que a coisa pode realmente impactar, porque diferente da internet, que foi criada já com a intenção de ser distribuída de forma gratuita, investidores colocam às vezes ferramentas com a IA para monetizar e às vezes até para escravizar, tá? Então, cuidado com com a adoção dessas ferramentas, porque até para fazer automação eu vou ter que pagar ali os tokens da API para poder me trazer esses dados que eu preciso para o meu negócio. E a consistência vence a complexidade. Então, não sair ali se esbaforizando e trocando de galho e caindo em contos de gurus e terrorismos de solução definitiva, isso aqui vai morrer, porque isso aqui nasceu e eu tenho a solução própria para você, né? Então, só ter esse senso crítico e essas possibilidades para poder ter decisões a longo prazo. Porque diferente da tecnologia que vai, ó, a 5G, nós estamos ainda no 3G e, quiçá, no analógico para a gente conseguir realizar essas mudanças no nosso ritmo, tá bom? Agradeço aqui o tempo de vocês, muito obrigada a todos que ficaram na sala. Tem bastante gente, estou muito contente. Obrigada, Paulo,
pela oportunidade de falar aqui para vocês. Quero pedir também agora, para quem puder fazer uma avaliação de pesquisa de satisfação, apontar o celular que eu carrego hoje para a tela e fazer essa pesquisa para a Brad sempre estar trazendo conteúdo relevante para a comunidade de agências e também para o público que consome tecnologia, informação e tudo mais. E deixar esses 15 minutinhos finais aberto aqui para perguntas, fico à disposição. Obrigada, gente. Legal, Fê. Super obrigado também da nossa parte aqui por todo o compartilhamento. Vamos ver no chat aqui, acho que tem mais perguntinha. Além daquela, é, não, tem gente aqui já elogiando, olha que bacana. Na linha da pergunta que foi feita, né, da DSO, você já respondeu, mas complementa, talvez, aí, só para fazer um recorte. A busca hoje em dia acontece, tem acontecido cada vez mais via IA, né, ao invés de ser via Google. Aí, como é que eu faço aqui, olhando aqui, eu tomo SEO, indexação e performance, como é que eu trabalho o site para atender a busca que acontece lá na IA? Você tem alguma orientação, a questão técnica ou o quê? Assim, a indexação, ela acontece com a IA de um impacto positivo, deixando a estrutura mais limpa, mais correta, com esses metadados. Mas ela pode sofrer penalização por automação em massa. Então, da mesma forma que os algoritmos das redes sociais, eles penalizam os perfis por estarem automatizando demais ou robotizando demais algumas operações por conta de comportamento de usuário, quando o SEO ele percebe que os robôs eles estão dando aquele crawling, né, para dentro daquele teu domínio, percebe que está tendo muita é, muita informação já padronizada, né, e pouco personalizada e tal, o robô ele percebe. Até a gente, né, percebe. Quando a gente bate o olho, tirando aquele meme falando, olha, usou travessão no texto, já sei que é o chat GPT, então Deus me livre usar travessão no meu texto, né? Tirando esse meme, alguns comportamentos e estruturas já são identificadas como IA. Até tem aquelas ferramentas, né? Is this AI? Né? Já consegue identificar. Mas ajuda, às vezes, a identificar testes de velocidade, ah, mas peca pelos scripts de template personalizado. A questão da IA, ela pode corroborar muito bem se feita do jeito correto, né? Às vezes com estruturas até de copywriting e de branding, no sentido de saber perguntar. Se eu tenho um bom script, se eu sei perguntar, se eu dou contexto, se eu dou nutrição, seja para o meu próprio, da minha própria conta do ChatGPT, ele realmente vai ficar mais com a minha cara nesse sentido. Então, menos generalização e mais padronização e personalização tende a ter um bom ganho nessa parte de operação, né? Daquela coisa mais mecânica, operacional. Então, é aquilo que eu falei, ajuda muito nessa parte de velocidade na hora de eu conseguir construir alguma coisa sem precisar ficar dependendo só da minha criatividade. Às vezes ajuda a me destravar, mas ela não pode ser uma ferramenta padrão para todo o meu tipo de geração de conteúdo. Então, o SEO, ele ajuda nesse sentido, até por questão de como usar as LMS para poder eu conseguir alcançar resultados melhores nos resultados de buscas do Perplexity, do ChatGPT, mas ainda assim a IA ela vai buscar a antiguidade daquele domínio, ou seja, se eu estou há bastante tempo produzindo conteúdo, se meu domínio ele já está tempo suficiente na internet, vou buscar em fóruns. Então, mesmo eu tendo super otimizado, mas se eu for muito recente, se eu for muito ainda, tiver pouco tempo, ou falando muito pouco só de uma coisa só, a IA ainda vai preferir a antiguidade do que tanto volume que foi gerado em tão pouco tempo. Tá? Então, nesse sentido, o orgânico ainda pode corroborar para IA em ter esses resultados. Ótimo. Respondido? Você está acompanhando o chat aqui, Fernanda? Ou Não estou senão eu leio aqui conseguindo. para você. Tem um xará meu aqui, o Paulo Idaca. Ele pergunta o seguinte: fale um pouco sobre a sua visão do papel do DPO e gerenciamento de LGPD para sites e clientes de uma agência. Confundem-se os papéis. De quem é a responsabilidade do gerenciamento de caches, cookies? De quem é a posse e gerenciamento disso?
Opa, peraí, deixa eu ver aqui. É da agência ou do DPO do cliente? Tá, vamos lá. A LGPD, ela é, apesar dela ser uma lei, né, e os mestres da lei, quem são? São os advogados. E toda essa parte de regulação da empresa, ela não é feita só para um departamento, ela é feita para a empresa como um todo. Então, o site, ele entra como uma das frentes de, de informação e de captação de dados, mas é que ela vai ser usada também da porta para dentro. Então, quando uma empresa ela está já regulada pela LGPD, ela não está regulada só no sentido de colocar no site uma página de política de privacidade falando que vai fazer captação de cookies e é isso. Existe uma corresponsabilidade do desenvolvedor em ter transparência com relação àquilo que ele está implementando dentro do site para poder fazer a captação desses dados. Então, eu dei o exemplo do formulário de contato, né? Então, a gente tem lá o formulário de contato, e na minha política de privacidade eu falo que, a partir daquele momento, os dados de e-mail, telefone ou qualquer outro dado específico que seja necessário para eu poder conseguir, como empresa, dar uma resposta adequada para o meu cliente, vai ser usada com esse critério e com essa finalidade. Mas quem tem que formatar isso é o departamento jurídico dessa empresa, é quem faz a regulação da LGPD como um todo. E o DPO, ou seja, o encarregado, a pessoa que vai responder às solicitações para se caso o visitante falar, olha, não quero mais receber e-mail marketing de vocês. Eu mandei para vocês um orçamento no mês passado, estou recebendo aqui direto coisa no WhatsApp, quero pedir a remoção dos meus dados, porque é um direito individual da pessoa, porque o detentor dos dados é o indivíduo, não é mais a empresa, nem a empresa que vendeu o banco de dados, sou eu que mando. Como é que você vai usar, como você vai usar e por quanto tempo você vai usar. Então, o DPO, ele tem que ser essa ponte de falar com o meu departamento jurídico, geralmente é um encarregado, pode ser qualquer pessoa, tá, pessoal? Mas geralmente uma pessoa mais que sabe dos processos internos da empresa é mais capacitada. E chegar a falar, olha, a Fernanda pediu a remoção dos dados, eu tenho 15 dias para mandar uma resposta para ela, falando que ela não vai mais receber e-mail marketing nem mensagem no WhatsApp. Fechado? Fechado. Fernanda, tá aqui o nosso documento de retorno para você, com esse relatório, falando que a partir de hoje você não vai mais receber as nossas informações conforme o seu pedido. Então, essa pessoa, ela tem que estar em comunicação com o departamento técnico, também de desenvolvimento de site, mas que não que vai ter uma responsabilidade direta, mas vai ter uma corresponsabilidade de clareza nas informações. Até para deixar dentro da política de privacidade e de cookies, falando: olha, visitante, você está passível de receber, de ser cucado, porque isso vai melhorar a tua experiência no nosso site como um todo, na nossa navegação. Só que isso, se cometer dele ficar recebendo anúncio depois toda hora, tem que estar na política de privacidade, que tem que estar dentro da documentação de adequação da LGPD da empresa como um todo, e não algo só fatiado. Por quê? Porque esse dado pode cair na mão, por exemplo, de um funcionário ou dado de um fornecedor, então é algo em conjunto. A adequação de LGPD não é algo limitado ao departamento técnico exclusivo e do site. É uma fatia da adequação como um todo e que tem que ter ali um suporte jurídico sim, e tem que, eu, assim, falo, gente, falem com o advogado da empresa de vocês. Não é coisa de contador, não é coisa do desenvolvedor do site. Às vezes o desenvolvedor, eu mesmo, eu posso dar alguns nortes e facilitar algumas coisas que são muito comuns. Por exemplo, se é só o WhatsApp, se é só formulário de contato, olha, tem isso daqui, mas da porta para dentro, você tem que me falar como é que você vai usar para deixar aqui na nossa política de privacidade. O cliente ele tem que saber como é que vocês vão usar internamente. Porque se algo fugir disso, ele pode reclamar. E aí a multa é pesada, as sanções de LGPD não são brincadeira, tá? Ok, Paulo, está aí a resposta. Depois a gente teve um comentário do Leandro aqui no chat, ele, ele concordando com tudo que você colocou e destacando aqui que as pessoas fazem muito terrorismo em torno de novas ferramentas, né, e que acabam deixando de lado soluções convencionais e confiáveis, né, que acabam gastando mais tempo, energia com promessas que não entregam.
Então, ele está falando também, ele está reafirmando aqui que fechamento de negócio, principalmente, né, vendas, ocorrem principalmente via site e apps, né? Quem não tem isso ou quem não sabe como é que os processos funcionam, não entende do negócio. Então, vai ficar fazendo coisas que não vão trazer os resultados que precisam, né? E às vezes até, por exemplo, eu moro em Jaraguá do Sul e aqui o pessoal ainda consome muito rádio. Então a gente faz, não adianta nós como profissionais que estamos encarregados a dar um suporte consultivo e falar para os nossos clientes as melhores possibilidades para ele, eu tirar do radar algumas soluções analógicas. Então, às vezes, um outdoor, um anúncio na rádio, ou dependendo do meu público, até um anúncio no jornal, nas revistas locais segmentadas. Pode ser a solução para ele, não interessa. Então a gente não tem que tirar uma e colocar outra. A gente tem que analisar qual que é a mais adequada. E fazer bem isso, para o terrorismo, com ferramentas, plataformas e soluções, falando que uma vai ser o santo graal da coisa toda e demonizar o resto, é tolice. Muito bem. Legal, Fernanda. Ninguém mais colocou nada aqui no chat. Eu posso abrir o microfone se alguém quiser falar. Senão, caso contrário, a gente já vai cumprindo nosso horário aqui em respeito às agendas de todo mundo. Acho que é isso, né, Fernanda? Você quer fazer um fechamento aqui? Eu queria já, mais uma vez, agradecer aqui, presencialmente, não, né, online aqui, a presença de todo mundo e esse seu compartilhamento de conhecimento aqui. Super obrigado, Fernanda. Eu que agradeço, Paulo, agradeço a todo mundo que está aqui na sala também e me coloco à disposição para quem quiser continuar essa conversa depois aqui pelo meu WhatsApp, pelo meu e-mail, entrar lá no meu site, tá? Para saber o que que eu faço. Pode entrar no Instagram? Pode entrar no meu Instagram, vai ver alguns postzinhos meus lá, mas não sou tão ativa assim de rede social, né? Que demanda muito esforço e tal. Enfim, eu prefiro colocar a minha energia no meu site, gente, que é minha casa própria. A nossa casinha tem que ser o coração da nossa empresa. Então, quem quiser entender mais o que é que eu faço, entra lá no feprev.digital, que é o meu site, e o meu arroba também tá aí. Estou no Threads, fazendo algumas provocações, e no meu Instagram e no meu LinkedIn também, para a gente fazer algumas conexões aí de negócio também, que pode ser legal para todo mundo. Obrigada, pessoal. Legal, Fê. Ô, Fê, você durante aqui a sua apresentação, você falou, o site é como uma casa, né? É mega complexo você valorizar ou falar quanto custa. Me ocorreu que a gente tem um guia, né? O Guia de Valores de Produtos e Serviços Digitais da Brad, e lá a gente teve a necessidade de colocar o que seria um site, com um escopo básico ali, que a gente sabe que é um básico do básico ali, não é nada muito complexo, e ali a gente conseguiu valorizar. Então, se alguém quiser conhecer, tiver a referência, né, lá no site a gente tem não só o site, no nosso guia, como mais de 140 serviços que são entregues aqui pelos associados no mercado, com valores, por faixas de valores, inclusive, né? Teve essa sensibilidade de colocar trabalhos mais, menos e muito complexos para fazer uma referência de valores. Fica a dica aí, Fernanda. Legal. Eu tive acesso a esse documento e tá bem realista. Assim, para vários segmentos, até para edição de vídeo, para o social, para tráfego. Eu achei que tá bem legal, tá bem completo esse documento. Que bom, muito bom. Então é isso, muito obrigado. Bom almoço para todo mundo. Se a gente estivesse no presencial, a gente almoçava junto. Eu pagava o almoço. Olha, Fernanda, só fala isso porque está no online, né? É, Tá. né? Mas fica Obrigado, gente. Obrigada, Legal. pessoal. Até mais. Até.